Você precisa conhecer Jesus. Caso contrário, você vai ser só um nominal. E o que é uma pessoa nominal? É alguém que só tem um nome, que só carrega o nome de um cristão, que carrega a Bíblia debaixo do braço, que é cristão porque a mãe também é, que é cristão porque veio de uma família cristã e que segue o cristianismo como se fosse um ritual de família, quando na verdade não é um ritual de família, é uma escolha, é uma decisão de vida, que só toma essa escolha, essa decisão de verdade, quem teve um encontro com o Senhor. O resto, no mínimo, só vai estar seguindo rituais. E o Senhor não chamou robôs que vai ficar seguindo rituais. O Senhor chamou filhos que escolheram viver uma vida dedicada ao Senhor de todo o seu coração por ter se encontrado com o Deus verdadeiro de forma sincera e real. Ser cristão não é sobre ter um título, ser cristão é de fato sobre ser alguém. Ser alguém que Deus nos chamou para ser, sabe? Tem muita gente que diz que é cristão, mas na verdade só tem título de cristão. Ser um cristão verdadeiro não se resume a nascer num berço evangélico. Não tem essa de, eu nasci no berço evangélico, eu cresci no berço evangélico, minha mãe é do ciclo de oração, meu pai é pastor, algo do tipo. Não tem isso. Deus não é avô. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter o seu encontro com Deus. Não importa o que a sua mãe é ou foi, não importa o que o seu pai foi ou é, o que importa agora no seu relacionamento com Deus é que você conheça a Deus. E não apenas que o seu pai um dia tenha conhecido, que a sua mãe um dia tenha conhecido, que você venha de uma família cristã, isso não é suficiente. Você precisa ter o seu encontro com Deus. Nós estamos numa geração onde as pessoas têm brincado demais com Deus. Engraçado que todo mundo hoje diz que é cristão. Você bate numa árvore e cai um cristão de lá. Só que seguir os mandamentos e ser um cristão que só possui nome é completamente diferente. Deus não te chamou para ter nome de filho de Deus. Deus te chamou para ser filho de verdade. Deus não te chamou para ter nome ou título de servo ou serva de Deus. Deus te chamou para ser o filho e a filha dele verdadeiramente, que vai muito além de um título, que vai muito além de um cargo, que vai muito além de um nome. Tem a ver com quem você é de fato. Tem a ver com a pessoa que você escolheu ser, independente do título, independente do que as pessoas achem. Infelizmente, as pessoas têm brincado com o Senhor e elas querem ser amigas do mundo e ao mesmo tempo amigas de Deus. Elas querem flertar com o mundo e depois voltar para Deus e ficar nesse looping, nessa repetição, quando na verdade o relacionamento com Deus requer uma seriedade tremenda e muita gente fica brincando com isso, como se fosse algo simples, como se fosse algo banal, como se fosse algo sem valor, como se fosse algo sem regras. Deus tem regras, o reino de Deus tem regras. E não é de qualquer forma que a gente se relaciona com o Senhor. Não tem como flertar com o mundo e depois correr para Deus e ficar igual o povo de Israel na época dos juízes, que se reconciliava com Deus na hora que as coisas apertavam e depois voltava para o pecado de novo, ficava nesse loop infinito até que foi para Babilônia e teve que enfrentar a consequência de seu pecado de vez. Deus não é como muitos por aí que aceitam um relacionamento raso, sem profundidade e sem compromisso. Ou com ele tem compromisso ou não tem relacionamento. Tem gente que se recebesse uma moeda de R$1 por tantas vezes que fala que ama o Senhor, talvez estaria até rico. Mas será que a gente ama mesmo ele de verdade? A gente precisa entender que o amor não se resume a palavras. Na palavra de Deus está escrito, não amem só de boca. O nosso amor precisa ser acompanhado de ações. João, capítulo 14, verso 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Aqueles que amam o Senhor não são aqueles que levantam as mãos em adoração e dizem, Senhor, eu te amo. Não são aqueles que choram dizendo, eu te amo muito, Senhor, mas são aqueles que o obedecem, são aqueles que honram o Senhor, são aqueles que priorizam o Senhor em suas vidas, são aqueles que escolheram de fato viver para Deus, não sendo nominal, que vive cumprindo regrinhas, que vive seguindo rituais, mas que escolheram viver uma vida de verdade, em dedicação ao Senhor, que escolheram se abster do pecado, se abster dos desejos e das paixões da carne para a honra e glória do Senhor. Não são aqueles que foram empurrados para o Evangelho, mas são aqueles que decidiram ir para os braços de Cristo e viver uma vida sincera. E não aqueles que vivem de farsa, e não aqueles que vivem perambulando entre os dois lados. Então tenha cuidado.
Porque talvez você está aí dizendo que ama o Senhor, dizendo que é cristão e carregando um título, quando na verdade você pode não ser. Muita gente diz aí que é cristão, mas será que se alguém olhasse para mim, olhasse para você, iria enxergar Cristo? Será que por meio da forma de como você trata a sua família é possível enxergar Jesus? Será que através dos conteúdos que você assiste em seu celular é possível enxergar Jesus? Será que através da forma de como você se comporta quando o seu pastor não está por perto, quando talvez os seus pais não estão por perto, quando não tem uma pessoa ali suspeita por perto, será que é possível enxergar Jesus em seu comportamento nessas ocasiões? O Senhor está querendo pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. Ou seremos frios, ou seremos quentes, mas não dá para ser morno, não dá para ficar fingindo, não dá para permanecer na hipocrisia. Então não adianta carregar o título de cristão se você não vê problema nenhum em assistir conteúdos indecentes. Não adianta carregar o título de cristão se você não tem problema nenhum em uma hora tá ouvindo louvor, mas aí uma outra hora você põe o seu fone ali e começa a ouvir músicas que carregam princípios imorais, indecentes e que ferem os princípios da palavra de Deus. Não adianta a gente carregar o título de cristão se a forma de como nós tratamos as pessoas à nossa volta fere os princípios bíblicos e se por meio da forma que nós tratamos as pessoas não é possível enxergar Jesus. Não adianta a gente carregar o título de cristão se a gente se sente confortável e não vê problema nenhum em sentar no meio de uma roda onde tem vários xingamentos, várias piadas indecentes. A gente até ri daquilo mesmo sabendo que não é muito certo. A gente não sente desconforto diante do pecado. Se aquilo que desagrada a Deus não te desagrada, se aquilo que entristece o Senhor não te entristece, se aquilo que desonra o nome do Senhor não te afeta, eu sinto lhe dizer, mas muito provavelmente, ou você está completamente distante do Senhor, ou você é só um nominal que nunca o conheceu. É possível carregar a Bíblia debaixo do braço para cima e para baixo. É possível ir à igreja todos os domingos. É possível postar vários versículos. É possível postar várias imagens da Bíblia. É possível postar vários louvores e até mesmo ouvir vários louvores. E mesmo assim, não estar no centro da vontade de Deus. E mesmo assim, chegar naquele grande dia lá no céu e ouvir o Senhor dizer, diante do tribunal de Cristo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ele nos chama para um relacionamento profundo, verdadeiro, sincero e sem hipocrisia, onde nós não iremos nos entregar pela metade ou ficar brincando com Deus em relação à nossa entrega, mas onde nós iremos nos entregar completamente e amar Ele de forma verdadeira, real, total, completa. Fica com Deus, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo, se inscreve no canal, compartilha, habilita as notificações, deixe seu like. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.